Fala, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? O nosso assunto de hoje é viver de Bitcoin. Por que que esse assunto é tão importante? Eu acabei mudando aí o nome do canal para Viver de Bitcoin e eu acho que isso faz muito sentido na minha vida. E eu acho que provavelmente vai fazer sentido na vida de vocês. Então, viver de Bitcoin ele pode ter vários significados para diferentes pessoas, né? Então, existem vários tipos de perfis, perfis com experiências diferentes, perfis de investidores, perfis de pessoas que nunca investiram, e todas elas estão realmente entrando no Bitcoin, né? Algumas delas ainda estão relutantes. Então, viver de Bitcoin, para mim, existem vários sentidos, né? Vários sentidos de viver de Bitcoin. Então, o primeiro deles, você pode receber um salário em Bitcoin, receber exclusivamente Bitcoin. Outro ponto também é utilizar o Bitcoin como meio de pagamento, né? Tem pessoas que já utilizam, eu utilizo em algumas das minhas transações de custos fixos aqui para minha família, no dia a dia. Então, isso é muito importante para mim, isso já faz parte da minha vida. Ser um investidor de longo prazo, né, e viver dos ganhos aí da valorização do Bitcoin. Se você for ver a curva do Bitcoin de médio e longo prazo, ele sempre está se valorizando. Então, essa é uma vertente também que faz parte da minha vida já há um bom tempo e isso faz muito sentido. Também tem a parte de trabalhar no setor de cripto e Bitcoin e obviamente, você trabalhando provavelmente vai ter alguma oportunidade, alguma ferramenta, algum meio de você conseguir receber em Bitcoin, tá? Então, para mim, são esses quatro diferentes sentidos de viver de Bitcoin. Pode ser que você se enquadre em todos eles ou apenas em um. Bom, partindo desse princípio, pessoal, existem vários desafios e existem vários benefícios de você viver de Bitcoin. E o primeiro benefício que eu enxergo que é muito nítido, muito claro, é a soberania do seu dinheiro, né? O controle total sobre o seu dinheiro. Isso é uma coisa que as pessoas estão cada vez mais, de maneira progressiva, sentindo na pele. A gente está vivendo um momento muito complicado aqui do Brasil, com os tributos aumentando, as taxações aumentando, e a gente não tem saída, né? A gente também vê um maior controle das nossas contas, né, que são privadas, são algo nosso, mas que de alguma maneira o governo ele está tentando cada dia mais ter controle sobre o que a gente gasta, para que no futuro próximo certamente ele consiga tomar decisões em cima disso e nos privar da utilização do nosso dinheiro que a gente conquistou com o nosso esforço, nosso trabalho. Um outro ponto também que é muito importante dos benefícios é a inflação, né? É a resistência da inflação e também da política monetária tradicional do sistema monetário. Como vocês sabem, quem dita as regras são os bancos centrais, né? Os governos. E eles aumentam a taxa de juros e abaixam a taxa de juros conforme a trajetória da inflação. Bem, essa trajetória da inflação ela tem vários impactos e, na realidade, aqui no Brasil a gente vive uma situação muito complicada. A nossa inflação ela é medida pelo IPCA, que não reflete totalmente os gastos que nós temos, né? Então, por exemplo, os custos com educação, com transporte, moradia e alimentação, eles representam um percentual enorme do salário das pessoas, né, de 90% das pessoas do Brasil. Só que o IPCA não representa tudo isso, né? Ele pega uma cesta de produtos, de variados produtos e serviços, e se coloca ali coisas que a gente nunca vai utilizar ou que a gente utiliza uma vez no ano, uma vez a cada 3, 5 anos. E na prática o IPCA não funciona para nós, né? Então nós temos essa dinâmica muito complicada no Brasil. E um outro aspecto também é a facilidade de transações globais, né? Esse é um outro benefício de remessas internacionais. Então, se a gente for fazer alguma transação para alguma pessoa, para uma entidade que não seja aqui do Brasil, o Bitcoin ele é muito fácil e muito simples.
em comparação com outros meios, né? Então tem vários meios que dificultam, demoram, e você tem vários intermediários em cima disso e você acaba pagando diversas taxas. O Bitcoin é rápido, é simples, é fácil e você pode fazer isso de qualquer lugar da tua casa, no teu computador, no teu celular, fora da tua casa. É muito simples mesmo. Se você tiver um acordo bem estabelecido com essa pessoa, com essa entidade, você consegue fazer esse pagamento. E outro benefício que eu acho muito interessante abordar aqui é a alternativa para países que tenham moedas fracas. Nós somos um país que temos moeda fraca. Se a gente for pensar nos Estados Unidos, eles têm uma moeda forte, é a moeda mais forte do mundo, fora o Bitcoin, né? Mas nenhuma delas tem lastro. Aqui no Brasil, se a gente for comparar com os Estados Unidos, quem que tem demanda por real? Só nós brasileiros. Ninguém demanda real. Nenhum outro país demanda real. Então, a nossa moeda é efetivamente fraca. A gente não tem escassez de moeda, a gente não tem um lastro da nossa moeda. O que a gente tem é o real, que é impresso de acordo com a vontade do Banco Central e do governo. Então, a gente fica à mercê dessa moeda que vai dia após dia perdendo o nosso poder de compra, né? A gente vai perdendo o poder de compra porque o real vai sendo corroído. Então, esses são os 4 benefícios assim primordiais que eu vejo. E aí nós temos os desafios. É claro que nós temos os desafios. O Bitcoin, ele ainda é novo, tem 16 anos. É uma solução maravilhosa, mas tem seus desafios. Né? Então, o primeiro desafio que eu acho que é muito evidente para todo mundo é a volatilidade do Bitcoin. Vocês veem que para quem está chegando agora, ou para quem já investe há muito tempo, nota-se, a primeira coisa que a gente nota é que o Bitcoin ele sobe muito, desce muito, e as pessoas não sabem direito o momento de começar a comprar, não sabem se é possível a gente fazer pagamentos em Bitcoin, já que existe essa volatilidade. Então, esse é um desafio, não tem uma fórmula mágica de você, não, vamos entrar agora no Bitcoin, não vai mais ter volatilidade, compre agora. Não existe isso, né? Você sempre vai ter essas volatilidades para cima e para baixo. Mas se você aguentar o longo prazo, você vai surfar uma onda muito interessante. E o segundo ponto que eu vejo é a aceitação limitada em alguns países e alguns mercados do Bitcoin, né? Hoje em dia o único país que realmente aceita Bitcoin é El Salvador. Aqui no Brasil a gente tem uma cidade no Rio Grande do Sul que aceita Bitcoin praticamente em todos os estabelecimentos. A gente tem várias ferramentas que facilitam isso, mas ainda é um empecilho. Existem cartões de crédito também que facilitam isso. Você compra uma parcela, você compra um montante em Bitcoin, deixa esse valor congelado nessa corretora e você gasta um cartão que te dá um cashback em dólar ou até mesmo em Bitcoin. Isso já é possível, eu utilizo, é muito bom, é muito interessante. Isso facilita o pagamento, mas o cara que vai receber, ele não vai receber em Bitcoin, ele vai receber em real. É uma nova forma de você efetuar o pagamento via cartão de crédito. Uma outra questão também é a conversão para moedas fiduciárias quando você precisa disso, né? Então esse também é um desafio hoje em dia. Você tem que saber fazer essa conversão, se você faz preço médio ou comprou Bitcoin em algum momento. Os riscos regulatórios, pessoal. Risco regulatório é, sem dúvida nenhuma, um desafio que a gente passa desde o início do Bitcoin. Ele, historicamente, ele se valoriza. Os governos, eles querem abocanhar uma fatia dos investidores, né? Através dos impostos. Então, começa a apertar o cerco para que a gente comece a pagar mais e mais imposto sobre o nosso lucro. Né? E também tem a questão regulatória. A Receita Federal ela discute muito sobre isso. Tem várias regulamentações aí que os investidores aí precisam estar alinhados para ficar em dia aí na Receita Federal e não cair na malha fina. Bem, além desses desafios, a gente também precisa pensar em como se preparar para que isso aconteça, como se preparar para viver de Bitcoin, né? Então, primeiro, uma coisa básica e simples é estudar sobre Bitcoin. Estudar sobre Bitcoin através de livros, através de vídeos. Então, eu já indico para vocês aí um livro excelente. Ele não é tão acessível assim,
mas é muito bom, é um investimento no seu conhecimento, que é o Padrão Bitcoin. É um escritor que se chama Saifedean Ammons. É excelente esse livro, e ali você consegue entender alguns conceitos de dinheiro, da história do dinheiro, o porquê que o dinheiro fiduciário ele corrói nosso poder de compra, o porquê da inflação, por que existe a inflação, enfim, ele passa pelo histórico do padrão de ouro. E é necessário aprender isso para usar Bitcoin? Não, não é necessário. É algo a mais que, se você gostar, é interessante para você entender mais dos fundamentos dessa solução que é o Bitcoin. Também você precisa entender sobre a segurança, o uso das carteiras, né, das hot wallets, das cold wallets. Isso é essencial para você poder utilizar o Bitcoin dia a dia, para você poder viver de Bitcoin. E ter um planejamento financeiro, uma estratégia para lidar com essa volatilidade do Bitcoin, fazendo rebalanceamento com stablecoins, que são as moedas atreladas ao dólar, ao euro, enfim, para que você tenha esse rebalanceamento e você consiga diminuir o seu risco e exposição a esse ativo, né? E também, em conjunto com isso, construir uma reserva de emergência para que você também comece a gerenciar esse risco. E aí também existe uma outra questão que eu acho que é interessante para algumas pessoas que estão assistindo, que é a geração de renda através de Bitcoin. Então, se você tem alguma renda extra, né, você faz algum tipo de trabalho, cara, procure entender se a outra pessoa pode te pagar em Bitcoin, né? Isso é interessantíssimo. Se você abrir essa oportunidade, eu tenho certeza que pessoas ou vão ficar curiosas e vão querer entender sobre o assunto, vão querer te pagar em Bitcoin, ou vão ter pessoas que já pagam outras pessoas em Bitcoin, ou até mesmo em stablecoins, e você pode utilizar essas ferramentas de criptomoedas, tá? E também é interessante que você utilize essas ferramentas, comece a utilizar de pouquinho em pouquinho essas ferramentas que são úteis, como as exchanges, que podem ser descentralizadas ou centralizadas, algumas plataformas de pagamento que são possíveis de se pagar com Bitcoin, e também a utilização da rede Lightning, né, que é uma segunda camada da rede que torna os pagamentos mais rápidos e mais simples de se fazer, tá? Existem empresas que desenvolvem tecnologias para que esse pagamento seja realizado, e é muito simples mesmo, é mais fácil que o Pix. Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas cara, viver de Bitcoin é uma coisa muito utópica, né? Mas na verdade não é utópica, justamente porque existem pessoas que já fazem isso. Existem exemplos reais de pessoas que vivem de Bitcoin. Então é importante relatar esses casos para vocês entenderem que realmente é possível. Então essas pessoas estão, em algum sentido, de alguma maneira, utilizando o Bitcoin para viver, sendo da valorização futura do Bitcoin, colhendo os frutos de pouquinho em pouquinho, seja recebendo em Bitcoin, pagando em Bitcoin, enfim, de diversas maneiras. E é claro que essas pessoas que mostram isso, né, elas estão na internet. Então eu vou falar aqui de casos reais que estão na internet, que é possível todo mundo verificar. Então aqui no Brasil eu gosto muito de citar a Carol e a Cacá da Área Bitcoin, que é um canal dentro do YouTube. Elas fazem um trabalho excepcional. Elas já mencionaram que recebem em Bitcoin, os serviços que elas prestam, os cursos que elas vendem, entre outros serviços. E tenho certeza que elas também executam pagamentos, realizam pagamentos aí em Bitcoin. Um outro caso interessante da gente analisar é o Bruno Perini, que é um educador financeiro gigante, e já mencionou que o patrimônio dele já passou mais de 80% percentual de Bitcoin. Então é muita coisa. Então faz sentido dizer que ele também vive de Bitcoin. E aí alguns casos no exterior que são interessantes também. Tem aqueles irmãos, o Tyler e o Cameron Winklevoss. Acho que é assim que se fala. Eles são bem conhecidos pelo aquele caso do Mark Zuckerberg, onde eles investiram muito dinheiro no Facebook e acabaram tendo um problema judicial aí. Então esses caras, por exemplo, eles têm uma corretora de criptomoedas que se chama Gemini,
e se tornou uma das maiores do mundo. Então a fortuna deles em Bitcoin é gigantesca, então faz muito sentido dizer que eles vivem de Bitcoin também. E aí, para a gente entender também um pouco de outras pessoas anônimas aí que também utilizam Bitcoin, é só a gente ir para o país de El Salvador, que os moradores desde 2021 estão adotando Bitcoin, desenvolvendo ferramentas, utilizando ferramentas, tanto pessoas físicas como jurídicas. Então é um país que realmente está engajado com o Bitcoin no seu dia a dia, né? Nas transações do dia a dia. E aí, por último, eu queria mencionar o Jimmy Song, que é um desenvolvedor, educador em Bitcoin. Ele é um cara que recebe pagamentos em Bitcoin dos seus cursos, dos seus livros, das suas consultorias. É um cara realmente que está muito antenado com várias ferramentas aí e já mencionou diversas vezes que faz transações pessoais e profissionais em Bitcoin. Bem, pessoal, a gente passou aqui por vários pontos interessantes do que significa viver de Bitcoin, os benefícios e desafios de viver de Bitcoin, como se preparar para viver de Bitcoin, alguns exemplos reais de como viver de Bitcoin. E aí eu faço um questionamento para vocês, para que vocês façam uma reflexão. Se Bitcoin é para todos, realmente, se faz sentido isso que eu falei para vocês, e o que o futuro reserva para quem quer viver de Bitcoin. Eu acredito que o futuro reserva uma preservação do seu patrimônio. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é por isso que eu quero que você mude um pouquinho a mentalidade sobre o sistema financeiro e pense nesse modelo de viver de Bitcoin. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, aperta o like, se inscreve no canal e se tiverem alguma pergunta, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.